A gente tá aqui, ó, na bancada, os 4 olhando a introdução. Realmente 18 mais, né? A gente acertou aqui nesse telão. Sempre bom já começar assim, ó. A Mariana Palma veio o quê? Com uma banana para você, telespectador. No nosso programa, ela vai dizer para vocês qual é o tema do CNN Tonight de hoje. Por favor, Mari Palma. Foi uma coincidência, Gabriela. Tá bom. Eu acho que foi uma coincidência, porque tinha tanto cachorro na entrada que eu achei que era sobre zoofilia. Ai, gente, vamos falar então sobre o assunto do programa de hoje, que começou quente aqui, 18 mais, porque olha só, sexo. Vamos falar de sexo? Sexo é bom, é importante, faz parte da nossa vida. Mas a gente ainda fala muito pouco sobre isso. O tema está rodeado de tabu, muitas vezes de preconceito também. Sem contar que o começo da vida sexual de muita gente está ligado à pornografia. Ainda mais porque esse tipo de conteúdo ficou muito mais acessível com a internet. O número de acessos ao Pornhub, que é um dos canais pornô mais conhecidos do mundo, aumentou nos primeiros meses de isolamento social por causa da pandemia. Vale lembrar, né, que esse tipo de pornografia está dentro de um contexto de ficção, cheio de estereótipos. São filmes, vídeos que não mostram o sexo do jeito que ele é de verdade, por isso não se trata ali de uma ferramenta de educação sexual. Só que essa indústria muitas vezes tem exercido esse papel e a gente vai trazer essa discussão hoje aqui pro Tonight com você aí. Lembrando que a gente está aqui, ó, com 18 mais, a discussão vai esquentar, uma discussão que pode cair facilmente no moralismo, Carnal? Até porque a sexualidade, do ponto de vista biológico, ela tem que ser intermediada por muita simbologia, metáfora, em função variada de cultura, de religião, de moral. Exemplo, nossa abertura envolveu o aspecto afetivo de cachorros, envolveu comida, amassando pão, contato com pele. Nós botamos essas ideias todas misturadas em fantasias, em filtros, para poder falar diretamente. O próprio Freud já dizia que analisar sexo é uma forma de repressão, porque você não está fazendo, você está analisando. Nós não somos mamíferos clássicos que entram no cio, exercem atividade sexual visando a reprodução e depois interrompem o cio. Nós somos sexo com cultura, logo sexo com moral, com regras, com normas e assim por diante. E aí é uma questão importante para ser debatida. Por isso que a gente vai conversar sobre isso hoje. Você também participa com a gente na hashtag CNN Brasil Tonight. E quando a gente fala de pornografia, muitas vezes a gente discute a realidade da ficção. E a gente já falou sobre pornografia em vários outros temas aqui, inclusive no tema da masculinidade tóxica, né? Como a pornografia, de certa maneira, ela guia o comportamento dos homens e de que maneira isso afeta também o comportamento dos homens com as mulheres, né, Gabi? Sabe que o Carnal começou a falar e eu estava pensando justamente nisso, né? Se a gente fala de sexo, a gente já tem um problema porque a gente não está fazendo, e aí o Carnal fala de toda a questão moral envolvida. E aí talvez a pornografia ela ocupe esse espaço da não discussão aberta. Então, por que a gente usa a pornografia para nos educar sobre o sexo? Porque a gente não fala sobre isso. E quando você pensa nas mulheres, menos ainda, né? Porque os homens, em alguma medida, são incentivados a conhecer o próprio corpo, a buscar o próprio prazer, e as mulheres não. Imagino aqui, e eu e a Rita e a Mari somos de uma geração aí, entre a geração do Carnal e essa geração que está vindo, mas vocês foram incentivados a conhecer o corpo de vocês, a saber aquilo que dava prazer, a falar com as amigas? Pelo contrário, muitas vezes a gente era guiada a achar que era uma coisa errada. Exato. Imagina, você não pode falar isso é feio, como assim você vai discutir sexo? A gente fez até, quando a gente falou de luxúria aqui no programa, eu assistindo de casa, percebi que era nítido como o Carnal ficava muito mais à vontade no programa do que eu e você. E a gente traz todo esse peso, porque, nossa, peraí, eu tô falando sobre isso, tá todo mundo me assistindo, até que ponto eu posso ir? Mas naquela época, hoje eu já não ficaria à vontade. Aquele era o Leandro no início da carreira. Agora... Mas eu acho interessante isso, porque a nossa atitude de não falar sobre esse assunto e não falar de maneira saudável e discutir o que deve ser um comportamento sexual saudável, que vai fazer com que a pornografia seja usada para criar um modelo que não é o adequado, que submete a mulher muitas vezes. E que acaba criando esse ciclo vicioso, porque nós somos educados dentro desse modelo que coloca a mulher como uma pessoa submissa na relação sexual, e aí a gente acaba buscando esse tipo de conteúdo, então a pornografia produz isso cada vez mais e a gente não sai dessa espiral. E quando a gente fala de buscar esse conteúdo na internet, Rita, a gente sabe que, claro, existem restrições na internet para quem tem menos de 18 anos, existe a questão do controle parental, mas...
as crianças, os adolescentes acabam conseguindo ter acesso a isso, né? Então, de que maneira a internet poderia ser mais eficaz nesse sentido? O que você disse é perfeito, assim, a maior parte do consumo, inclusive do tráfego da internet, não a maior parte, mas pelo menos mais de 30%, de 30% a 40% é de pornografia, né, um dos conteúdos que são mais procurados, inclusive nas pesquisas, quando você coloca no Google, tanto a pornografia quanto assuntos relacionados a sexo. Então, boa parte das pessoas elas acabam sendo educadas por aquele conteúdo que está gratuito, né? Que a gente sabe que é de fácil acesso. De fato, a gente viu recentemente, inclusive, que o Pornhub, que é, né, da maior plataforma né, de conteúdo adulto, eles precisaram tirar, né, boa parte dos vídeos, porque, inclusive, não tinha verificação da idade das pessoas que estavam fazendo aqueles vídeos. Muita coisa era de pornografia, de vingança também, exploração sexual de menores, da mulher. Então, a gente sabe que esse é um grande problema, que boa parte desse conteúdo é gratuito e, por mais que tenha esses conteúdos pagos, a gente sabe que o acesso é muito facilitado, né? Qualquer pessoa com celular e internet consegue ver. Então, acho que não só como que a internet regula isso, porque acho que não tem uma questão de proibição, né? Que nem maconha. Você sempre vai ter pessoas, por mais que seja proibido, utilizando aquilo. A mesma coisa com a pornografia, né? Proibir, né, fazer pornografia ou circular a pornografia é muito complicado. Acho que é mais da forma, né? Como que ela molda a nossa consciência, como a gente pode pegar o sexo ou o corpo e utilizar de uma maneira mais política, assim como vários artistas estão se utilizando no movimento pós-porn e fazendo coisas que conseguem, né, utilizar a potência que o corpo tem. E aí, por que não, né? Também a própria educação sexual e etc. Você fala exatamente sobre isso. Quando a gente fala sobre moralismo e sobre essa nossa incapacidade de discutir esses assuntos, a gente chega necessariamente no tema da educação sexual nas escolas. Sabendo que os dados nos mostram que as meninas, uma grande parte das meninas vítimas de violência sexual são meninas menores de 13 anos e que em muitos dos casos o agressor é uma pessoa que está próxima da vítima. Então, claro que a gente tem que considerar o estágio de desenvolvimento para saber que linguagem a gente vai usar e pensar numa estratégia de educação. Mas será que faz sentido que a gente abra mão desse nosso papel de protagonismo em relação à educação dessas crianças e principalmente em relação à educação sobre um assunto que pode protegê-las, proteger a vida dessas crianças, a integridade física e mental e deixar esse espaço para a internet, sabendo que a gente tem criminalização de condutas, mas que a fiscalização é super difícil. E qual é o peso de uma geração que se educa sexualmente com a internet, Karnal, e não na escola, não do jeito que deveria ser? Eu acho que sempre é um desastre em qualquer geração, em qualquer época. Vocês não imaginam isso, mas quando nós éramos adolescentes, circulava na escola católica uns livrinhos com uma pornografia em preto e branco do Zéfiro, que era chamado de catecismo, que hoje seria um programa da tarde, assim, um pouquinho mais apimentado. Então, era muito mais difícil. Eu lembro, por exemplo, da minha mãe e do meu pai escondendo na biblioteca os livros de Adelaide Carraro, porque eram considerados imorais para a nossa idade, não? Então, sempre é um desastre, porque o corpo tem que ser controlado e quem controla o corpo exerce poder. E eu tenho que regular o acesso ao prazer. E essa educação, ela é direta, ela funciona como no ato penitencial católico, por pensamentos, palavras, atos e omissões, e o mais sutil, omissão. Você entrava na infância na sala, menina, jovem, bonitinha, de que cabelo lindo, olha a mãozinha dela, olha que pezinho gracioso. E ao pular certas partes do seu corpo, lhe ensinavam pelo silêncio que você não podia comentar certas partes do corpo. Isso as crianças captam rapidamente. Ou seja, eu posso falar do cabelo, eu posso falar do pé, eu posso falar da mão, mas não posso falar de alguma parte mais... E aí ocorre um outro problema, que dá muito pano para manga, que é a erotização precoce, que é um outro problema muito grave, porque as pessoas acham que a pessoa já tem preparo para isso. É preciso sempre regular a linguagem. Bom, você já viu, né, que essa discussão aqui vai longe, tem muita coisa pra gente falar ainda. Você acompanha a gente em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, e também na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Agora, olha só, a relação sexual que a gente vê nos filmes pornográficos passa muito longe do que acontece na vida real, fora da ficção. Mas na maioria das vezes esse é o primeiro contato, como vocês estão vendo aqui, dos jovens com o sexo. Por isso a gente conversou com o Cláudio Serva. Ele é especialista em sexualidade e fundador do Prazereiro,
dele, que é um espaço para falar sobre a desconstrução do machismo por meio da sexualidade. Ele fala justamente como o pornô pode influenciar o jeito como os homens lidam com o sexo. Olha só. Os filmes pornográficos trazem um sexo que, em geral, é muito violento, é um sexo apressado, um sexo rápido, que prioriza apenas o prazer do homem. Esse homem precisa, nesses filmes, estar com pênis ereto durante horas, 1 hora, 2 horas, e transa de todas as maneiras, cabeça para baixo, cabeça para cima. Isso é humanamente impossível. E isso desencadeia processos, na realidade, nos homens que consomem esse conteúdo, de ejaculação precoce, porque gera muita ansiedade, como manter esse pênis ereto tanto tempo, como dar prazer só contando com o pênis. Então eles ficam muito ansiosos, gera disfunções eréteis por conta do consumo de pornografia. E é uma forma de sexo também que incentiva a violência contra a mulher, então é preciso repensar esses estereótipos e o consumo de pornografia. E gera também uma frustração no homem, às vezes no começo da vida sexual, né, Karnal? Então o menino vai lá, descobre que não é aquilo, ele se sente mal e isso vai pela vida inteira. Os quadros faziam essa função de educação sexual sobre o corpo feminino, que sempre foi o grande outro na nossa cultura. Então, quadros de Vênus deitadas, Tiziano e outros eram quadros em salas especiais. O quadro mais erótico do século XIX, A Fonte da Vida do Courbet, por exemplo, A Origem do Mundo, ele está lá hoje no Museu d'Orsay. E o problema da pornografia contemporânea, eu vou pegar assim desde o cinema mudo, onde começa a pornografia em cinema até hoje, é que ela primeiro pressupõe uma mulher sempre preparada, sempre desejante e sempre em papel secundário em relação ao prazer masculino. E segundo, porque ela tem o defeito de genitalizar o sexo, que é o típico pensamento de adolescente. O adolescente supõe que o sexo não apenas peniano, mas ele é na glande. Então ele é muito, não explora outras partes do corpo e tem a ver apenas da mulher como uma atriz coadjuvante no papel sexual. Por isso que ela forma maus amantes. E aí, como lembrou o nosso entrevistado, isso vai gerar alguém ansioso para finalizar. Então, essa pessoa precisa ampliar, aprender, ouvir, não ter pressa, brincar, aprender que o que aparece no cinema pornô chantilly fede no corpo depois de algumas horas, é um horror, é um nojo chantilly, evitem chantilly, a pessoa pode ter alergia à lactose. Todo um problema, é todo um problema. Isso. Mas tudo bem se gostar de chantilly também, quem? Não há problema nenhum, você pode fazer, mas assim, você passa a supor uma série de coisas irreais. Eu não sou contra a pornografia, desde que a pessoa possa debater e debater com mulheres e não só homens. Exato. Sabe o que eu ia dizer, Karnal? Porque assim, a gente fala muito sobre esse papel de sujeição, né, de subordinação da mulher. E aí no filme, a mulher tá achando legal, entendeu? Então assim, o homem tá sendo enganado também nesse aspecto, porque se o homem na vida real, olha, chegar ali com o comportamento do ator do filme pornô, não vai ser bom. Entendeu? A mulher do mundo real não vai reagir como a mulher do filme. A mulher do filme, ela tá simulando. Aquilo é uma atuação. Uma coisa que é legal é que assim, a pornografia ela é um discurso dominante hoje em dia, né? Para mim ficou muito icônico assim quando o Pornhub fez aquela publicidade na Times Square que All You Need Is a Hand, que ficou lá há muito tempo. Isso mostra o quanto que a indústria pornográfica é uma das grandes indústrias que a gente precisa é uma mão, né? É uma das grandes indústrias, né, que a gente tem, inclusive, que fatura bilhões e, ao mesmo tempo, é extremamente acessível e gratuito, né? Essas coisas, elas acabam não casando. Então, a gente sabe que a sexualidade, ela move, né, os seres humanos, enfim, todo o desejo. E acho que por isso que é importante, ao invés da gente falar, né, do discurso moralista, do politicamente correto, mas como que a gente pode também fazer uso, né, desse discurso. Acho que, ou criar um contradiscurso, que é o que muitas mulheres estão fazendo, né, fazendo pornografia para mulheres. Acho que desde 2006, quando criou, né, aquele Feminist Porn Awards, que realmente colocava a mulher assim, no centro dessas produções, não só como atrizes, mas diretoras, roteiristas, e também o prazer feminino. Acho que aí tem uma grande potência, porque não é não se falar de sexo, né? Todo mundo, em algum momento, vai se deparar com isso, vai fazer, é uma coisa que faz parte dos seres humanos, né? Dos seres vivos, a gente pode dizer, né? Aqueles que sexualizam, claro, não os que simplesmente se reproduzem de outra forma, mas é uma coisa importante
importante e por isso que cada vez mais é importante ter mulheres fazendo pornografia, né? Então, tanto o pornô feminista, que, enfim, tem várias discussões em relação à nomenclatura, claro, mas e principalmente o pós-porn, que tem essa coisa da arte, do ativismo, do corpo, é super importante, né? Pra gente desconstruir essa sexualidade toda errada que foi moldada através dessa pornografia Até então mainstream. era uma história única, né? Feita por homens para homens. E eu acho muito legal o que o Cláudio, que conversou com a gente aqui, faz, que é justamente abrir um espaço ali na internet, que é o prazer dele, para discutir isso. A Gabi falou um pouco sobre o estereótipo da mulher, porque a pornografia tende a retratar as mulheres de uma maneira bem diferente da realidade, um corpo, muitas vezes, que não corresponde ao corpo da maioria, uma performance voltada ao prazer do homem. Agora, a gente vai ouvir um pouco sobre os impactos disso na hora do sexo com a psicóloga e terapeuta de casais da The School of Life, Natália Fonseca. Olha só. Em relação às mulheres, então tem o estereótipo, normalmente, né, frequentemente, mulheres brancas, dentro de um padrão, dentro de um peso, que é aquele do estereótipo, né, da mulher gostosa, né? E até mesmo a genital também da mulher, né? Então, de que a vulva dela tem que ter aquela aparência específica de ter lábios internos menores do que os lábios externos. Você vê lá no pornô, é aquela vulva lisinha, sem nenhum pelo, com os lábios internos escondidinhos ali, não tão aparentes. Se você assiste aquilo e você começa a olhar para você e se vê diferente, né, você pode começar a se achar errado, ou achar que tem... Não é à toa também que existem intervenções cirúrgicas estéticas voltadas para isso. Tem uma coisa também dessa coisa muito falocêntrica, né? Então, tudo voltado para o prazer do homem. Então, fica essa coisa de que o ato sexual também é a penetração, quando na verdade a penetração é uma das coisas possíveis dentro do sexo, dentre várias outras, né? Então pode ser o sexo oral, pode ser toques, lambidas, beijos, tudo isso também é sexo. E aí quando também o homem chegou ao orgasmo ali, quando ele ejacula, a relação acabou. E na verdade, na prática, isso não nem deveria ser uma regra, né? Porque como é que fica o prazer, aonde que fica o prazer da mulher ali? E, na verdade, além de tudo que a Natália tão bem lembrou, eu quero dizer uma coisa para que a gente pense, porque uma das propostas aqui do Tonight é que você saia da sua zona de conforto. Eu acho a pornografia, ainda que não seja uma grande autoridade nisso, eu acho a pornografia muito conservadora. Na verdade, por mais exótico, por mais cheio de corpos e de prazeres reais ou imaginários, a pornografia é reacionária. Ela não liberta o corpo, ela aprisiona em molduras. Por isso que eu acho que a pornografia é algo muito, muito conservador, porque ela afasta do real, ela é muito, muito equivocada e ela reforça padrões que, inclusive, padrões que vão dividir as mulheres entre as mulheres com as quais você pretende casar e as mulheres com as quais você pretende ter apenas uma noite. Ao fazer isso, a pornografia, o que tem de mais conservador na nossa sociedade, estará ao lado das coisas mais tradicionais no futuro, quando alguma análise cultural for feita. Nossa, e ao dividir as mulheres dessa maneira, coloca entre as mulheres com as quais você deve casar, as mulheres que não exploram o próprio prazer e que vão ser infelizes numa relação que não olha para elas, para pensar na satisfação. E aí a gente pode ir para os modelos de relacionamento, né? Os modelos de relacionamento que colocam só a mulher nesse lugar de submissão à monogamia, inclusive. Porque aí o homem é tolerado um comportamento extraconjugal. A gente já fez até um programa sobre isso, sobre formas diferentes de relacionamento. Procura lá no nosso canal no YouTube. Agora, é sempre bom reforçar, como a gente viu aqui, que pornografia nada mais é do que ficção. O que a gente vê lá nos filmes, não necessariamente é o que a gente vê na vida real. Agora, a nossa produção separou alguns mitos do universo pornô pra gente discutir aqui. Na prática, né, as coisas são muito diferentes. Vamos ver na tela, olha lá. O orgasmo sempre chega. Nos filmes pornô, ninguém parece ter aquele dia ruim ou broxar. É fácil ter sexo casual, né? Parece que você, sei lá, abre a porta, chegou um entregador de pizza e aí Nossa, você fala, entendeu? Aquele vai desejo rolar. incontrolável. E a Ai, excitação sem preliminares, nada acontece no passe de mágica, a gente sabe, o corpo precisa de uma ajudinha, às vezes, para relaxar. Olá, gente, mas a excitação sem preliminares que conversa com o orgasmo chega para todo mundo. Porque a pessoa parte do pressuposto que é consequência automática e não se esforça para alcançar, entendeu?
Tá errado, gente. Ó, tem trabalho ali. E aí tem aquela coisa do que a gente brincou aqui, né? Que o sexo casual não é fácil, porque assim, não sei, algum entregadora de pizza já chegou na casa de vocês e a coisa funcionou tão rápido assim? Não. Com certeza nunca. Acho que ninguém ia contar aqui também se tivesse acontecido. Será que? Eu não sei. Não sei. Vamos abrir uma caixinha no Instagram. Eu acho, Mari, que de fato o sexo hoje ele é fácil. Eu acho que o bom sexo é sempre difícil. Sim, sim. O sexo, se você quiser a quantidade, hoje ele é fácil. Ele depende de fatores hoje muito mais fáceis do que há 50 anos. Mas sexo bom continua sendo fruto de uma conquista, de um esforço, de uma comunicação e de um diálogo, que pode ter cenografia de dominação, pode ter cenografia de roupas de couro, etc. Ele sempre é consensual. Sempre é consensual e não é tão fácil o sexo bom. Falando de sexo casual, a gente trouxe essa discussão muito no meio da pandemia também, né, Rita? Porque as pessoas estavam em casa e aí não estavam encontrando outras pessoas e a tecnologia, de certa maneira, ajudou também nesse sentido, né? Sim, inclusive, né, como a gente viu, o consumo do Pornhub subiu drasticamente, né? Em alguns países, inclusive, que eles deixaram o serviço premium deles gratuito, realmente estourou. Mas a tecnologia e o sexo também sempre tiveram muito aliados, né? Principalmente pornografia. Inclusive, boa parte do que a gente vê na internet hoje, desde a parte de segurança, de pagamentos, streaming, tudo isso também foi feito primeira vez para o streaming de pornografia e coisas do tipo. Então, sexo e tecnologia sempre tiveram muito aí. E é interessante hoje que a gente tem, por exemplo, os óculos de realidade virtual que fazem com que as pessoas consigam interagir, né, com aquilo que está acontecendo. Isso muda, lógico, né, tem várias questões que a gente pode abordar, mas o que eu acho interessante da tecnologia, né, junto com o sexo, é o como que pode mudar a forma como a gente experiencia as coisas. E isso trazer uma outra forma de sensibilidade também. Vamos continuar falando sobre tecnologia e internet. Agora vamos ouvir mais uma vez o Cláudio Serva, fundador do Prazerelle, sobre isso. Olha só. Antigamente você, para comprar uma revista pornográfica, tinha que ir ali na banca de jornal, uma criança não conseguia fazer isso. Você na locadora também uma criança não conseguia, e quando conseguia, depois adolescente ali, tinha que sair com um filme escondido embaixo do braço, alguma coisa assim. Aquilo inibia um pouco o consumo, apesar de estar posto ali já as questões dos corpos, da performance, da ereção. Tudo isso já estava naquelas revistinhas, né, da violência. Porém, com o advento do streaming e da internet disponível para todo mundo, a gente está vendo hoje o consumo de pornografia cada vez mais precoce. E não só isso, a quantidade de informação, a quantidade de conteúdo, ela é absurda. Só em um dos maiores sites de pornografia que existe, você tem conteúdo para consumir durante 80 anos seguidos sem parar. Isso dá um choque cerebral, ninguém aguenta, porque em 5 minutos de vídeo pornográfico você consegue ter acesso ali a parceiros que você não teria numa vida inteira de relacionamento. Então, é muito complicado e sim, hoje a internet mudou, inclusive o WhatsApp, as pessoas recebem pornografia o dia inteiro, isso vai normatizando essas cenas de violência, de agressividade, dessa necessidade de esse sexo que é totalmente desvirtuado do que pode ser um sexo real, através da internet, dos celulares, dos tablets, do acesso que hoje todo mundo tem a esse conteúdo. Eu achei impressionante o dado que ele trouxe ali. Só um dos maiores sites de pornografia que existe, você tem conteúdo para consumir durante 80 anos seguidos, sem parar. Nossa, sem parar. Eu definitivamente não consigo. Assim, 80 anos sem parar, definitivamente não é para mim. Mas eu dei aula para adolescente há muitos anos e eu achava natural, que você tem 13, 14 anos, você diz assim, abra um livro à página 69. 69, professor. Tudo bem, eles estão descobrindo, eles falam muito, fazem pouco. Mas quando você pega isso em colegas de meia idade, essa síndrome de tiozão, você vê, nossa, como demora para evoluir esse tipo de questão. Por que as pessoas ainda resistem, ainda falam desse assunto desse jeito, né? Como um tabu mesmo. A gente vai continuar a nossa discussão, só que agora a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai ouvir uma influenciadora e atriz pornô que tem uma conta no OnlyFans. Você sabe o que é isso? A gente mostra daqui a pouquinho, não sai daí que a gente volta já já.
CNN Tonight de volta com aviso aqui no nosso telão. Hoje o programa é 18+. Ai, gente, eu não podia estar aqui, eu tenho 17. Às vezes parece. Pela maturidade? É. Nossa, tudo bem, o ataque é gratuito, vai de volta. Não, tô brincando. Você também madurou, né? É super, nossa senhora. Eu Bom, já tô gente, quase podre de tão maduro. a gente tá falando hoje sobre pornografia, a gente já falou aqui no primeiro bloco, né, sobre consumir pornografia. Mas vamos falar também sobre produzir, porque também mudou o jeito de produzir conteúdo. A gente vai ouvir a Maiana Rodrigues, ela é atriz e diretora de filmes pornô. Ela diz que hoje mais filmes fogem do estereótipo da pornografia em que a mulher é retratada como submissa, como um mero objeto de prazer. Olha só. Eu acho que esse novo modelo de pornografia, ele trouxe, na verdade, uma nova visão, assim, um novo conteúdo, literalmente. Porque antigamente não tinha esse tipo de conteúdo, né? Sempre existia uma caixinha dentro da pornografia que era determinada como deveria ser os filmes, porque era assim que vendia, era assim que agradava e era feito em produção em massa. Então, começou a ter um outro olhar, né? E aí as pessoas, principalmente as mulheres, começaram a se identificar porque começaram a ver esse outro tipo de conteúdo de uma maneira que as atraíam também, não apenas para agradar o parceiro, e começaram a se identificar também. Quando eu começo a ter conversa com outras mulheres, ou mulheres que não consumiam pornografia e passaram a consumir, o principal ponto de interesse delas em começar a assistir pornô do tipo que eu produzo e que algumas outras pessoas pelo mundo têm produzido, é que elas conseguem se ver ali. E que tem essa sensibilidade do sexo sem a mulher estar sempre na posição de submissão, que é uma coisa muito comum dentro da pornografia mainstream. Então, ela vê um sexo horizontal, sabe? Onde os dois estão tendo prazer e não só a mulher é tida como objeto e o homem como macho alfa, viril e tudo mais. A Rita falou um pouquinho sobre isso, né? Desse movimento de mais mulheres produzindo conteúdo dentro da pornografia. É importante isso. Sim, super importante. É como ela disse, né? A gente precisa realmente desaprender o que a gente acabou aprendendo muito com a pornografia mainstream e ver que existem outras formas de sentir prazer, que nem sempre a mulher quer estar no comando, ela pode ser submissa em alguns momentos. Enfim, é deixar aberto, porque o desejo é uma coisa muito ampla, né? E como eu disse, assim, não a questão de proibir, mas da gente conseguir discutir isso abertamente. Acho que boa parte dessa cultura de violência, ela acaba vindo justamente porque as pessoas não falam sobre isso. E como, né, em algum momento as pessoas vão fazer sexo. Então, eu acho importante ter essa conversa, né? Ela falou da produção que ela faz e existem várias produtoras hoje que são dirigidas por mulheres, mas tem outras que são as próprias pessoas que acabam conversando, né? Os próprios casais, por exemplo, acabam conversando e se filmando e colocando esse vídeo disponível. E a partir do momento que a gente vai, por exemplo, filmar alguma coisa, a gente precisa falar sobre aquilo. Eu acho que cada vez mais as pessoas discutindo sobre esse assunto, falando e não sendo um tabu, a gente acaba evitando também essa cultura de violência que acaba sendo disseminada pela pornografia mainstream. Mas aí traz a outra discussão, eu jogo pro lado de cá, que quando você fala de produção, de divulgação de conteúdo, tem que ser consentido. Né? Eu estava aqui conversando com o pessoal. Para quem está nos assistindo, na verdade, nessa época de internet, a gente tem crimes que foram incluídos recentemente na legislação penal, do artigo 216b e 218c do Código Penal, que falam justamente sobre compartilhar ou o conteúdo de qualquer cena de ato libidinoso ou nudez, ou um conteúdo contendo cena de estupro ou cena de sexo sem o consentimento da vítima. No caso do compartilhamento, pode ser por aplicativo de mensagens, por exemplo, de cena de sexo sem o consentimento da vítima, tem uma pena que vai de 1 a 5 anos. Então, é uma pena alta, tem que prestar atenção. Mas eu já queria puxar um outro ponto, pensando no que a Rita falou. A gente tem dados sobre consumo de pornografia que são significativos, então a gente sabe que a pornografia é muito consumida. E quando a gente também pensa em produção de conteúdo, a gente pode pensar numa outra questão, que é a valorização desses profissionais. Porque existe muito consumo de pornografia, não é à toa que as plataformas crescem tanto, e a gente já sabe que a pornografia é consumida há muitos e muitos anos, mas se a gente fala sobre pessoas que entram nesse mercado e que estão produzindo, essas pessoas sempre vão ser muito menosprezadas. Então, por quê, né? Isso também tem a ver com o nosso moralismo, também tem a ver com o tabu. Porque se as pessoas consomem, para consumir precisa ter alguém disposto a produzir. Então, por que não valorizar esses profissionais? Tem outra questão também, quando a gente vê as pesquisas, né, de consumo de pornografia,
grande parte das pesquisas mostra que a maioria das pessoas que consomem pornografia é de homens. Muitas vezes as mulheres também têm vergonha de falar de dizer que é aquele viés da resposta. Então, o tabu está em toda a discussão, né, Carnal? Existe um debate sobre a erotização do olhar masculino e que o feminino não envolveria apenas esse aspecto do olhar ou da cena. É possível debater isso, eu não sou um especialista, mas eu queria dar um conselho, especialmente se você for pai e mãe, para que você aconselhe seus filhos que nunca, mesmo consentido, deixem gravar situações íntimas, porque o arrependimento é quase infalível. Então, mesmo que esteja o amor total, você grave só para consumo interno, naquele momento, muito cuidado. Eu acho que nós temos que voltar à ideia de que a sua intimidade lhe pertence e que não pode ser gravado ou filmado, porque isso vai dar problema, por mais erótico que possa ser, isso vai dar problema, sempre dá problema. Isso é como tatuar o nome da namorada ou do namorado, sempre dá problema. Sempre. Então, e a internet não esquece, né? A internet não esquece e as situações mudam e saem do controle. Existem hackers, existe um momento que você vai fazer limpeza no computador, que um técnico acessa seu computador. Então, muito cuidado. Se vai gravar, grava com fantasia completa. Máscara, roupa de látex, em ambiente não reconhecível. Não é uma questão moral, é que todo mundo se arrepende. Vai gravar o nome no corpo da sua namorada, do seu namorado, faça com letras amplas, que possam ser transformadas em outras letras. Grave apelidos como amor, paixão, querido, benzinho. Exato. Eu vi uma história maravilhosa Docinho, de uma menina que tatuou o nome do namorado, acho que era Caio. Aí eles terminaram, ela pôs uma vírgula e colocou mais levanto. Que é já uma possibilidade, exatamente. Entendeu? Dá um jeito. Eu vou contar aqui, contrariando as recomendações do Karnal, olha só. Eu tenho uma letra T no meu anelar aqui, que é a letra do nome do meu marido. Mas aí, quando eu fiz a tatuagem, já falei pra ele, não se anima não, qualquer coisa eu digo que é uma âncora. Mas T também começa várias palavras no campo do pornô, então também você pode utilizar, não é um problema. Agora, é assim, muito vira um cuidado. I também, né, o it. Puxa aqui uma coisinha, ó, e resolve, tá tranquilo. Bom, gente, vamos falar sobre o OnlyFans agora, o termo em inglês para só os fãs. É uma rede social que permite que os influenciadores recebam um financiamento dos seguidores. É um site que não tem restrição de conteúdo e justamente por isso faz sucesso com a pornografia. A gente conversou com a influenciadora e atriz pornô Maru Carve. Ela tem uma conta no OnlyFans, também publica vídeos no YouTube e ela contou pra gente como tudo começou e quais são as diferenças entre o público de cada plataforma. Olha só. Eu comecei a consumir depois que eu conheci o meu marido. Antes eu não tinha essa noção que dava para ter acesso a isso na internet. Eu era bem inocentinha nesse ponto. Então eu tinha um pouco de medo. Depois eu fui perdendo os medos, né? E aí desandou tudo. Hoje em dia eu tenho pessoas no OnlyFans que me acompanham com tanto carinho quanto os do YouTube. E há uma diferença porque tem pessoas que não consumem meu conteúdo adulto, que me assistem no YouTube e são completamente separadas, assim, não consumem nenhum conteúdo adulto meu. Inclusive eu tenho mulheres que assinam o nosso OnlyFans, o meu OnlyFans, e a gente recebe muitas mensagens de meninas falando que se soltaram mais no sexo depois de conhecer o nosso canal, depois de conhecer a nossa história, nossa vida, enfim. A Maru, o Cláudio também, que tem o Prazer, todas essas pessoas usam de certa maneira o espaço que a internet oferece para isso, né, Rita? E cada vez mais a gente vê isso acontecendo, vê plataformas novas, então a internet ajuda nesse sentido. Sim, a gente vê essas plataformas independentes, né, de pessoas realmente que estão saindo daquelas produtoras, da indústria, né, da pornografia aí bilionária e produzindo seus próprios conteúdos. Muitas mulheres foi também pro coming, né, que é exatamente, você fica ali com uma interação com o público frente às câmeras e isso faz com que não necessariamente ela precise ter relação sexual com outras pessoas. Então, acho que de certa forma, isso deu uma certa independência para essas trabalhadoras e trabalhadores que estão aí se utilizando disso para gerar renda. Né? Às vezes eu me pergunto, porque, por exemplo, hoje em dia você tem acesso fácil à pornografia, a vídeos a hora que você quiser. Será que isso, de certa maneira, não prejudica a relação do casal, Carnal? Então, a pessoa vive tanto ali, naqueles vídeos, tanto naquele acesso fácil que ela tem e esquece de viver
a realidade com o parceiro ou a parceira. Acho que existem fantasias, e uma fantasia muito frequente é imaginar que o casamento encerra as atividades sexuais individuais, ou que o casamento reúne a capacidade de eliminar qualquer fantasia paralela. Eu não sou um terapeuta de casais e eu acho que é só uma questão importante. Incorpore ao casamento essas fantasias. Não exclua a pessoa que você ama. Comece a expor o que você gosta. Haverá um momento que vocês dialogarão. E haverá um momento que talvez você tenha que dizer, não, isso é seu. Isso lhe pertence. Então, viva isso. Quer dizer, o casal tem que ser íntimo e tem que ser companheiro um do outro. Então, essa intimidade pressupõe incorporar fantasias, falar sobre elas. Às vezes é uma coisa pequena, um adereço, uma frase. Às vezes é uma inconveniência, a mulher que não gosta de ouvir palavrões durante o sexo, outra que adora. É uma questão de se abrir, dizer, falar e, inclusive, achar os limites. E nenhuma fantasia é permanente. Elas mudam, você vai se adaptar sexualmente à pessoa que você ama. Então, essa é uma grande questão. Eu acho que a pornografia, ela traz uma fantasia conservadora de que tudo é fácil e não precisa criar intimidade. Criar intimidade é um desafio para homens, para mulheres, para todos os gêneros que se envolvam. Esse é o grande desafio, criar intimidade sem idealização. Até porque falar sobre isso também no casal é um tabu muitas vezes, né? Sim, e o que o Karnal fala é sobre explorar a própria sexualidade com o parceiro e sozinho, nos momentos em que, enfim, o seu gosto não for partilhado pelo parceiro. Mas é interessante construir essa relação e, de fato, é difícil. Quantas mulheres não falam pelo medo do julgamento? Porque, afinal, o mundo está dividido entre as mulheres que são para casar e as mulheres que não são para casar. A gente fala quanto dos joguinhos, né? Quando que você pode transar com o cara que você conheceu? É no primeiro encontro? Ou você tem que esperar não sei quantos encontros? E se ele deu o sinal? As pessoas não sentem liberdade para explorar os próprios desejos. E é isso que tem que mudar. O que a gente precisa é incorporar a ideia de que explorar os nossos desejos é algo positivo, é algo bom, é algo que nos conduz a uma existência mais completa. E isso não deve ser coibido. Isso claro, pensando nas questões de responsabilidade com a saúde, de consentimento e tudo mais, sempre com essas limitações é importante. E excluindo tudo isso, traz a noção de certo ou errado, né? Muitas vezes você faz uma coisa porque você tem a liberdade para escolher aquilo, você na sua cabeça acha que é errado. Não é errado, você só não está fazendo o que as pessoas dizem que você tem que fazer. E isso traz uma culpa muito grande na relação. Muito importante, Mara, dizer uma coisa, né? Sexo antes do casamento. Evitem, porque pode atrasar a cerimônia. Então, evita. Aquele é um dia para focar na cerimônia. Por isso que eu sou contra o sexo antes do casamento. Você acha que a noiva atrasa por quê? É tradição. Mas como o noivo já está na igreja, não sei. Ou não. Ai, me perdi. Como uma pessoa que está noiva nessa bancada, eu tô aqui assim, ó. Exatamente. O que vai acontecer? Mas eu sou contra sexo antes do casamento. Eu acho que tem que ter maquiagem. É muito complicado. Não, isso é uma questão. É o cabelo arrumado. Ai, tem que fazer de novo. Gente. Exatamente. Todo um trabalho. Bom, a gente já falou aqui, né, sobre como no pornô convencional a mulher muitas vezes é submetida a um sexo violento, um sexo rápido. Justamente por isso o consumo de pornografia pode reforçar aqueles problemas graves que a gente sempre fala aqui. Machismo, objetificação da mulher. Vamos ouvir mais uma vez o Cláudio Serva, que é especialista em sexualidade, dessa vez justamente sobre esse assunto. Olha só. Existe uma relação direta entre pornografia e machismo. Se a gente pensar que o consumo de pornografia atualmente se dá a partir de 9, 10, 11 anos de idade, a gente tem crianças aí, meninos, criando já um ideário de que sexo é daquela forma. E aquela forma é o quê? É um sexo violento, é um sexo rápido, um sexo agressivo, onde o homem está sempre numa postura de dominar, ele é que faz isso, puxa para cá, puxa para lá, então ele é o forte, ele é o sujeito que deseja, ele é que tem que ter prazer naquela relação. E a mulher está ali como um objeto de desejo que ele pode usar, descartar, inclusive jogar fora, depois pegar uma outra. Então, essa objetificação do corpo feminino, ela é muito ratificada pelos filmes pornográficos. E esse é um dos grandes problemas do machismo, quando o homem vê a mulher como um objeto e não como um sujeito. Bom, vamos continuar aqui vendo agora alguns mitos, mais mitos do universo pornô. A gente já mostrou aqui alguns hoje pra você, agora vamos preencher a nossa tela. Olha lá, ninguém fica cansado durante a penetração. Eu queria dizer que esse é um padrão complicado mesmo.
Porque, enfim, eu não sei, gente, aqui é um exercício de agachamento infinito. Quem é? Cansa demais. Nossa, eu já começo cansada, às vezes nem começo. Quanto maior for o tamanho, mais prazer. Erro. Agora, a vagina tem sensibilidade só no primeiro terço, então é irrelevante que a penetração seja mais ou menos profunda e o pênis maior ou menor. Isso é importante ficar claro. E violência sempre excita, como a Gabi sempre fala, todo jogo sexual precisa de consentimento. São os mitos que a pornografia traz para a relação. Que as pessoas podem querer uma prática mais violenta. Karnal falou da submissão, tá tudo certo, desde que seja um acordo de vontades e não uma sujeição do outro aos seus desejos. E quando a gente fala do tamanho, essa é outra questão que a gente pode levar para a masculinidade tóxica também, né, Karnal? Como se isso fosse sinal do homem poderoso, forte. Não importa quanto você disser aos jovens e adolescentes que é o tamanho médio do pênis nacional, eles vão dizer que estão acima da média. Porque é uma obrigação do masculino nunca, entre aspas, negar fogo, estar sempre disposto, ter sempre essa posição de comando. Então, é essa fantasia que ela prejudica que os homens se tornem bons amantes, atrapalha o orgasmo feminino profundamente e torna tudo uma falta de conhecimento do seu próprio corpo. Porque, é claro, os homens conhecem pouco o corpo das mulheres, mas exploram um pouco suas zonas erógenas. Quantos amigos já me disseram isso e amigos universitários que não têm prazer em X e Y lugares? Eu disse, mas você já experimentou? Já testou? Já testou? Não, são pressupostos a priorísticos que não cabem, né? Não combina com a sexualidade levar para a cama seus tabus. Sempre com consentimento e absolutamente livre dentro desse consentimento. Dentro do comportamento dos homens, vamos ouvir mais uma vez a psicóloga Natália Fonseca agora justamente sobre isso. Então tem uma pesquisa que eu acho que traz uns dados interessantes, que fala que existe uma correlação entre o consumo de pornografia e a severidade da agressão cometida. Quanto mais ela assiste pornografia violenta, mais ela tende a ser uma pessoa que comete agressões sexuais. Isso não significa que existe uma relação de causa e efeito, ou seja, não dá pra gente dizer que porque ele assiste pornografia violenta, ele vai ser violento, ou porque ele já é violento, ele vai tender a buscar pornografia violenta. Então tem toda uma cultura machista, misógina, né? Então que também dificulta da gente saber exatamente o que é causa do que. Mas é interessante ver também que esses homens que relatam cometerem agressões sexuais nessa pesquisa, eles consomem muito mais pornografia do que os outros homens que participaram da pesquisa. Obrigada, Natália. Agora a gente aqui nos bastidores, né, falando hoje sobre pornografia. E Leandro Karnal falou uma coisa que despertou um negócio aqui? Não, a gente estava conversando aqui dizendo que tem pessoas que gostam de ouvir palavrão na hora do sexo. Tem outras pessoas, como eu, por exemplo, que gostam de ouvir pressupostos a priorísticos. É assim que a gente vai para o intervalo, A gente chama o próximo bloco. A gente volta já. CNN Tonight de volta hoje, 18+. A gente foi pro intervalo com a Gabi falando dos palavrões que Leandro Karnal está soltando neste programa hoje. Vocês não sabem o que ele disse nos bastidores. Karnal, para sua câmera, por favor. Eu quis mostrar para ela o tamanho do meu Heidegger e se ela podia deixar que a heurística dela fosse aproximada da minha hermenêutica. Eu amo. Muito sexy. Eu tô com calor. Isso no cangote, gente. Isso falando no entendeu? cangote. Depois você escreve, tá? Que acho que depois as pessoas vão esquecer. Aí você manda lá no Instagram para as pessoas lembrarem dessa cantada infalível, gente. Melhor que a etimologia do nome. Nossa. Vocês não esperavam por essa. Agora, vamos lembrar que a gente tá em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Dá para seguir a gente no @CNN Brasil Tonight. No Twitter, o perfil é @CNN BR Tonight. Ao longo
longo do programa a gente vai colocando os QR Codes ali no cantinho da tela. Você pega o teu celular, abre a câmera, aponta e você vai direto para uma das nossas páginas. E nessas páginas você deixa comentários pra gente ler aqui durante o programa. A Anne mandou no Instagram: adoro os looks ultramodernos da Rita. Olha o anel da Rita, mostra. E a maquiagem da Paty Maionese? Ai, sim, a maquiagem da Paty Maionese. Paty Maionese. Do Doug Funny, Karnal, você lembra? Lembro, Desenho? sim, claro. Olha lá. Anne, obrigada pela mensagem. O Jefferson no Twitter já põe o Leandro Karnal imitando a risada da Gabriela Prioli nos melhores momentos de 2021. Imita aí, Karnal. Eu nunca faria isso com você. É muito bom. O Pablito falou: o seu sonho é o nosso sonho também, Mari. Tonight com plateia, já sei até a roupa que eu vou usar. Nossa, eu só vejo eu em mocha aqui na galera. Gente, assim, vamos compartilhar o e-mail. Eu compartilhei outro dia endereço de gabinete, telefone dos deputados. Eu vou compartilhar dos executivos da CNN, o pessoal mandar pedindo plateia no Tonight. Todo mundo vacinado, acabou a pandemia, a primeira coisa é um Tonight com plateia. Olha lá. Sérgio Ribeiro também participa sempre. Meu sonho de princesa é ver a patota completa na plateia presencial do CNN Tonight. Realiza esse sonho e ele fala: Fabiola, ou A gente podia fazer gincana de bexiga. Adoro! Sai correndo. Nossa, o Karnal vai adorar. Nossa, é tudo que eu espero. Se eu puder dançar em público, então. Se eu puder dançar. E no YouTube, Almi Araújo, parabéns ao CNN Tonight por tratar de temas relacionados à nossa saúde psíquica, falando sobre o programa Depressão. Esse assunto é imperioso em tempos tão complicados. Obrigada, gente, por todas essas mensagens que vocês mandam lá nas nossas redes sociais. Agora vamos continuar aqui o programa falando hoje sobre pornografia. Vamos ouvir mais uma vez a atriz e diretora de pornô, Maiana Rodrigues. Ela faz questão de ter uma equipe formada por mulheres para produzir os filmes dela. Na opinião dela, o olhar feminino vai refletir no conteúdo e, consequentemente, tornar a produção menos machista. Olha só. É super importante dentro da indústria que nós tenhamos mulheres produzindo, mulheres dirigindo, mulheres operando câmera, operando áudio, porque um set feminino, ele traz uma segurança muito maior para as atrizes, principalmente. Os atores também acabam se sentindo um pouco mais confortáveis, porque existe uma pressão machista em cima dos atores também, dentro da indústria. E acaba trazendo, sim, um ambiente muito mais confortável, digamos assim. E isso não tem como, né? Acaba refletindo no seu produto. Quando a gente vai para um set, a gente vai gravar algo que é dirigido por uma mulher, que é uma mulher fazendo a direção de fotografia, a sensibilidade é outra. O ponto de vista, o olhar vai ser outro, não tem como. E isso vai ser refletido no conteúdo. Isso vale para todas as discussões que a gente traz aqui, né? Muitas vezes a gente fala de sistemas operados por homens. A Gabi fala sobre isso direto, né? Como se fosse a única visão possível. Exatamente. Então, trazer a visão da mulher para qualquer que seja, né? O sistema é importante. Claro, afinal, né? Se a gente participa, né? Tem que ter a nossa visão, tem que ser pensado para nós também. Bom, gente, ó, lembrando que quinta-feira, hoje é dia de episódio novo do meu podcast na CNN, o Na Palma da Mari. Tem toda quinta-feira episódio novo. Olha, a gente falou de uma mãozinha, hein? Na palma da mão. Poxa! Só tem uma pessoa na palma da minha mão. Agora que ela entendeu. É isso, gente. Eu tô o tiozão na bancada hoje, é isso? Você tá. É, amiga. Tiazona. Mas enfim, toda quinta-feira tem episódio novo do Na Palma da Mari. Pega o seu celular, aponta a câmera ali pro QR Code e você acessa todos os episódios. Tem inclusive um episódio que Gabi e Karnal participaram que foi super divertido. Maravilhoso. Enfim, dá uma forcinha, dá uma mãozinha aí pros amigos. Agora veio pra mim, né? Tá o título, peraí. Obrigada. Daqui a pouco eu passo aqui, ó. Faz uma pedra de tiozão aí, Karnal. Vai, Karnal. A do pavê. Bom, gente, a gente tá falando hoje sobre pornografia. Consumir muito conteúdo pornográfico pode acender também um alerta para a saúde. Vamos ouvir mais uma vez a psicóloga e terapeuta de casais da The School of Life, Natália Fonseca, explicando justamente isso, quando pode virar um problema. Olha só. Eu acho que, como qualquer outro comportamento que pode virar compulsão, né, seja compras, drogas, uso de drogas, a gente pode identificar, pode ajudar a identificar quando é um problema, quando a pessoa está tão envolvida com aquilo que ela está tirando o tempo, aquela atividade está concorrendo demais com todas as outras. Então, está consumindo tanto pornografia que está deixando de ter interesse ou de dedicar tempo para trabalho, estudos, as relações sociais. Outro indicativo de que é um problema é quando a pessoa, só de pensar em não poder consumir ou tentar não consumir, aquilo gera sofrimento. E também
quando ela se torna a única ou a principal fonte de satisfação sexual da pessoa. Nesse caso, é importante procurar ajuda, como a gente sempre lembra aqui no CNN Tonight. Bom, eu vou aqui então reservar esses últimos minutinhos do Tonight para a gente deixar uma mensagem final. Rita, sua indicação, porque hoje é quinta, dia de indicar livro, série e filme. Vou aproveitar e deixar o livro que é resultado do doutorado do Rodrigo Gerassi, que é Cinema Explícito, Representações Cinematográficas do Sexo, que ele vai trazer aí toda a história das imagens eróticas aqui no Brasil. Karnal, mensagem final, mais indicação. É como eu acho que um dos problemas da nossa sexualidade ela é muito etnocêntrica e notavelmente a pornografia é muito norte-americanizada, seria bom você ter acesso a outras fontes eróticas. Por exemplo, o filme japonês Tóquio, mangás eróticos que existem em grande quantidade, para você sair um pouco desse etnocentrismo norte-americano. Isso vai... Eu sei que a frase vai ficar ambígua, mas vai alargar o seu universo. Cadê a coroa? Tiozão, toma. Tá aí. Bom, Gabi, você? Então, eu fiquei pensando, acho que a minha mensagem final é para que as mulheres conversem sobre sexo. Acho que a gente cresce com esse tabu de não poder falar sobre o assunto e isso causa um enorme prejuízo para que nós exploremos a nossa satisfação, os nossos desejos e tudo aquilo que o nosso corpo pode oferecer. Então, acho que uma iniciativa positiva é liga para sua amiga, manda uma mensagem, né? Eu também não gosto muito de ligação, um WhatsApp ali, mas abre esse caminho de conversa para que o assunto se torne cada vez mais corrente e vamos pensar também nas nossas crianças. Se a gente acha que a nossa educação foi uma educação que nos limitou em relação a explorar o que o nosso corpo pode proporcionar de prazer, então vamos pensar o que a gente pode fazer com a nossa educação para que a gente tenha uma sociedade mais saudável e uma infância e uma juventude mais consciente dos limites, que consiga, enfim... saber quando precisa procurar ajuda porque está vivenciando uma situação de violência. Esse é um problema sério e a gente precisa pensar sobre ele sem tabu, com honestidade, sabe? Encarando o problema como ele se apresenta. E a indicação? Do quê? O azul é a cor mais quente, pronto. Desculpa, não, é que eu fui longe ali, esqueci. E você falando sobre mulheres, falando sobre sexo, a minha indicação tem muito a ver com isso, porque... Me preparando o programa aqui, eu ouvi um episódio do podcast Mamilos, que o título do episódio é Pornografia é a Vilã. São mulheres conversando sobre isso, então fica a minha indicação dentro do assunto. Temos tempo para mais alguma coisa, Fabiola? Sei lá, para mais um Heidegger? Temos. Mais para alguma piada, mais para algum... Karnal, um último palavrão. Um último palavrão, deixa eu ver... Heurística. Gente, assim é o melhor jeito de terminar o programa hoje. Nossa conversa chegou ao fim. Obrigada a você mais uma vez. CNN, a maior do mundo. Líder em independência.